Olá, pessoal do segundo ano, professor Fernando Rosário de Souza, para fazer uma breve revisão aí, para vocês estudarem para a AV2, para a avaliação bimestral aí do primeiro bimestre em História. Então, vamos falar aí sobre a formação do Estado brasileiro, sobre a formação da República também, e aí a gente precisa entender como que é a transição do período imperial para o período republicano. Você deve saber o seguinte: Dom Pedro II, ele vai sair do poder porque as quatro forças que o sustentavam, como se fosse um banquinho com quatro pernas, aqui tem só três, cada uma das pernas fossem caindo. Então olha lá, o Brasil tinha entrado numa guerra contra o Paraguai, a Guerra do Paraguai. E o Brasil venceu essa guerra. Os marechais que lideravam o exército voltaram da guerra achando que teriam recompensas, mas as recompensas não vieram e eles ficaram contra Dom Pedro II. Então, primeira força, militares que queriam recompensas após a Guerra do Paraguai. Os fazendeiros, principalmente de São Paulo, que era produtor de café, e Minas Gerais, que era produtor de leite, queriam poder governar, mas no sistema monárquico, quem governa é o filho do rei anterior. O poder passa de pai para filho. Então os fazendeiros queriam um sistema não hereditário de poder. Eles queriam a república e não a monarquia. A Igreja Católica, principalmente o Papa Pio IX, decretou que pessoas da maçonaria, um grupo de ajuda mútua, estudos iluministas, que era considerado meio secreto, ainda hoje é um pouco, era uma seita e quem fosse pego participando da maçonaria deveria ser expulso da Igreja Católica. Só que Dom Pedro II era da maçonaria e pediu para esta determinação do Papa não ser respeitada no Brasil. É lógico que os bispos do Brasil apoiaram o Papa e não Dom Pedro II, e ele acabou perdendo mais um elemento de poder. Para ter uma quarta força, apesar de não ter a quarta perninha aqui, o povo estava muito desconfiado porque o marido da filha do imperador, da princesa Isabel, era francês. E falaram, se a gente tiver um terceiro império, não vai ser de um brasileiro, não vai ser nem de um português. Nós seremos governados por um francês, o Conde Deu. Então você tem aí as quatro forças que acabaram derrubando Dom Pedro II. Militares que queriam recompensas, fazendeiros que queriam uma forma não hereditária de poder, a igreja que queria poder expulsar os maçons e Dom Pedro II não deixava, e o povo que não queria um terceiro império francês. Muito bem. Num primeiro momento, quem vai tomar o poder são os marechais. Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. E aí você deve saber que estes sujeitos, eles usavam espadas. Era a arma símbolo do exército. Então essa primeira fase da Primeira República, ou da República Velha, vai chamar-se República da Espada. Do Deodoro da Fonseca, ele teve um ministro da Fazenda chamado Rui Barbosa, que propôs uma industrialização do Brasil, com o governo fazendo empréstimos para quem montasse indústria. A correria para pegar os empréstimos foi muito parecida com a correria que tem quando estão encerrando as apostas na corrida de cavalo, quando os jockeys, os corredores, estão colocando a sela no cavalo. Então essa confusão gerada por empréstimos que o governo fez e que muitos pegaram sem nunca devolver nem nunca montar a empresa, foi chamado de encilhamento. Uma alusão, uma analogia a colocar a sela no cavalo antes da corrida. Muito bem. O Floriano Peixoto, apesar de ter nome florido, era apelidado de um marechal de ferro. Ele tratava com muito rigor os opositores do seu governo. Para você ter uma ideia, Florianópolis não tinha esse nome. Foi uma cidade que fez uma revolta contra o governo de Floriano,
Floriano reprimiu a revolta, mandou punir os líderes e mandou que a cidade, a partir de então, fosse uma homenagem a ele, Florianópolis, a cidade de Floriano. Depois dos marechais, começam a se alternar no poder como uma gangorra de poder Minas Gerais e São Paulo. São Paulo, produtor de café, Minas Gerais, produtor de gado leiteiro. Esta alternância no poder foi apelidada de café com leite. Até hoje em dia, quando você combina quem vai ganhar uma brincadeira, uma criança ou alguém que você acha que precisa receber um favor, você diz que aquela pessoa é café com leite. A vitória dela já está garantida. Professor, mas como eles sabiam que a vitória estaria garantida? Porque o voto era aberto. E aí o voto sendo aberto, ele podia ser controlado pelos poderosos. Seja pelo voto de cabresto, contratar capangas para ficar do lado das urnas, ou pelo clientelismo, dar presentinhos em troca de voto, tratar o eleitor como um cliente e comprar o voto dele por meio de barganhas, uma dentadura, um par de botas, uma calça e assim por diante. Acredito que deste modo, assista esse vídeo mais vezes, se você precisar, você tem uma visão geral dos assuntos da avaliação 2, da AV2 de História. Um grande abraço e até a próxima!